Sejam bem-vindos ao Evangelho no Lar desta semana. Cumprimentamos a todos aqueles que nos seguem pela internet e que, em conjunto conosco, vão nos próximos minutos fazer este Evangelho. Vamos debruçar-nos sobre os ensinamentos que Jesus nos trouxe há 2000 anos e que tão importantes são para a nossa vida. Como habitualmente, devem colocar a jarra com a água e com um número de copos igual aos que vão participar deste Evangelho, para prepararmos o nosso ambiente, para tranquilizarmos a nossa mente. Vamos escutar uma canção. Página 45. Sim, escuta, irmão, esta mensagem de amor. Sim, presta atenção, não desesperes na dor. Jesus é esse grande amigo que nos dá proteção. Não percas a fé, meu amigo, vem cantar esta canção. Sim, a dor se deve à tua própria conduta. Sim, a vida escreve nesse passado de luta. Em que falhaste, meu irmão, na tentação da matéria, e povoaste o coração com joio que desespera. Sim, escuta, irmão, Jesus conclama o amor. Sim, ouve o alerta que traz o Consolador. Se tu quiseres e perdoares, terás que a salvação, e do alto verás jorrar a luz divina e o perdão. Sim, vem, meu irmão, acordar para a aventura. Sim, segue esse irmão que te conduz com ternura. Vê o caminho, a verdade e a vida na direção dessa luz. Segue a estrada a buscar guarida onde te espera Jesus. Querido amigo, uma vez mais nos reunimos em teu nome para te darmos graças pelos ensinamentos, pela oportunidade de estarmos juntos e de podermos partilhar a paz, a sensação de acompanhamento e de podermos também dirigir isto aos nossos amigos, familiares, àqueles que nos envolvem, pois compreendemos que a tua mensagem é para todos, que os nossos pensamentos podem ter efeito a quem os dirigimos e que por eles podemos radiar a paz que nos ensinaste a nutrir. Pedimos que este momento de reflexão e de partilha em teu nome possa acalentar os corações de quem nos possa ouvir, gerando mais esperança e paz nos seus dias. Que assim seja. Do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 20. A felicidade não é deste mundo. François-Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1963. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isto prova, meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo.
Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições estão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente, no seio das classes privilegiadas, pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. Diante disso, é inconcebível que as classes trabalhadoras invejem com tanta cobiça a posição dos favorecidos da fortuna. Neste mundo, seja quem for, cada qual tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu quinhão de sofrimento e desengano, pelo que é fácil chegar-se à conclusão de que a Terra é um lugar de provas e de expiações. Assim, pois, os que pregam que a Terra é a única morada do homem e que somente nela e numa única existência lhe é permitido alcançar o mais elevado grau de felicidade que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os ouvem. Basta lembrar que está demonstrado, por uma experiência multissecular, que este globo só excepcionalmente reúne as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Num sentido geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia a cuja perseguição se lançam as gerações sucessivamente sem jamais a alcançarem. Porque se o homem sábio é uma raridade neste mundo, o homem realmente feliz não se encontra com maior facilidade. Aquilo em que consiste a felicidade terrena é de tal maneira efêmera para quem não se guiar pela sabedoria que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que estou falando dos felizes da terra, desses que são invejados pelas massas populares. Consequentemente, se a morada terrena se destina a provas e expiações, é forçoso admitir que existem, além, moradas mais favorecidas em que o espírito do homem, ainda prisioneiro de um corpo material, desfruta em sua plenitude as alegrias inerentes à vida humana. Foi por isso que Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão um dia gravitar quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Não obstante, não se deduza das minhas palavras que a Terra esteja sempre destinada a servir de penitenciária. Não, por certo, porque do progresso realizado podeis facilmente deduzir o que será o progresso futuro e das melhorias sociais já conquistadas, as novas e mais fecundas melhoras que virão. Essa é a tarefa imensa que deve ser realizada pela nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um dentre vós se despoje energicamente do homem velho. Entregai-vos inteiramente à divulgação desse espiritismo que já deu início à vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios dessa luz sagrada. À obra, portanto, meus caros filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações se voltem para este alvo grandioso de preparar para as futuras gerações um mundo em que felicidade não seja mais uma palavra vã. A mensagem de hoje do livro Vem Comigo, de Maria Teresa Magalhães, psicografado por Arnaldo Costeira, intitula-se Felicidade. Quantas vezes te debates com a dúvida sobre o castigo que Deus te impôs, não te permitindo ser feliz? E quantas vezes te deste conta de pensar naqueles que, perto de ti, expressam uma felicidade que desejavas para ti, nem sempre de forma saudável e positiva? Busca as razões que se te atravessam em tua vida, adiando-te sonhos e aspirações que existem para todos, e certamente que acharás respostas profundas. Quando passa a tempestade, diz o povo, que vem a bonança. Sempre a tempestade nos bate à porta depois de a termos provocado, hoje ou ontem, quando falhamos nas experiências em que vivemos. As conveniências, feitas de interesses mesquinhos, levaram a deturpar as leis, escondendo de nós as grandes verdades que definem a lei de justiça. Quando Jesus disse que bem-aventurados seriam os aflitos,
quis deixar-nos essa mensagem de alento. Depois de saldadas as dívidas, a felicidade estará ao nosso alcance. Porfia e confia em Deus. De facto, nós olhando para aquilo que são as situações que ocorrem à nossa volta, através das notícias, particularmente, mas também todas aquelas que têm a ver com aquilo que é a nossa própria vida, nós constatamos, cada um de nós, que de facto a felicidade ainda estará bem longe daquilo que são os nossos merecimentos. Há histórias extraordinárias que nos ensinam muito, particularmente histórias que às vezes vêm de crianças de tenra idade, que em pequenas coisas, muito pequenas, nos mostram quanta felicidade existe naquilo que naquele momento acontece. Lembramos-nos numa, por exemplo, de uma criança pobre, muito pobre, que em certa altura a sua professora, na altura do Natal, perguntava a todos os seus companheiros e colegas, entre elas essa criança incluída, o que é que gostariam que o chamado Pai Natal lhes pudesse dar como oferta, como é tradição. Quando chegou a vez daquela criança se exprimir, ela muito simplesmente disse que gostaria muito de receber um pão com marmelada. Nós vemos por aqui, por esta exteriorização desta criança, a felicidade que ela não teria por comer um pão com marmelada. Era aquele pão que os colegas dela provavelmente levariam nos seus lanches, mas aquela nunca teve possibilidades de adquirir, ou de utilizar, ou de experimentar. Então a felicidade é muito relativa no nosso meio, no nosso mundo. Nós vamos sabendo, pelas informações, pelos esclarecimentos, pelos ensinamentos dos imortais, que a felicidade do espírito homem será uma felicidade muito, muito relativa ainda. Havemos de atingir um dia nos mundos chamados felizes, mas para isso nós sabemos, aqueles que vamos aprendendo a doutrina espírita, que é preciso merecermos esse lugar, esses ambientes. É preciso trabalharmos de forma a podermos um dia atingir essas altitudes, esses momentos em que de facto poderemos considerar a felicidade como algo de transcendente que hoje estamos muito longe de que se quer imaginar. Então a felicidade irá ser um dia, estará um dia ao alcance de nós todos, se vai estar. Basta pormos em prática aquilo que são os ensinamentos que o nosso Mestre e Senhor nos aconselha. Será que nós temos ainda condições, ou estaremos disponíveis, ou estaremos com aquela abertura hoje para colocarmos os nossos ouvidos para ouvir devidamente aquilo que Ele nos sugere, os apelos que Ele nos faz? Será? Está na mão de cada um. É evidente que o mundo Terra passa pelas suas alterações, sejam elas quais forem, e os espíritos que nela habitamos, como agora, vamos recebendo aquilo que estiver ao nosso alcance como felicidade. Saibamos sim trabalhar e conseguir outro tipo de merecimento que um dia nos possa merecer esse tal estatuto, os mundos felizes que um dia seremos capazes de atingir. A leitura de hoje do Evangelho e a leitura do livro Vem Comigo incidem nesta questão da felicidade. E a espiritualidade vem-nos lembrar uma passagem do livro Eclesiastes, do Antigo Testamento, onde é dito que a felicidade não é deste mundo. Não é deste mundo se nós, naturalmente, entendermos essa felicidade como uma felicidade em plenitude, como felicidade plena e absoluta. Naturalmente que ainda não é
do mundo terra, vivenciarmos esse estado de felicidade plena ou absoluta. Precisamente porque o nosso planeta ainda é um planeta de provas e expiações, onde nós vamos encontrar muitas dificuldades, muitos obstáculos, mas também onde nós vamos experimentar momentos de felicidade, momentos de paz, momentos que nos farão, naturalmente, esforçar-nos mais para que eles sejam em maior número e não deixarmos, naturalmente, que as aflições tomem conta da nossa vida. Conforme é dito também na leitura, a felicidade não está naquilo que muitos acham que vão encontrar, na riqueza, no poder, na juventude. Não é aí que a felicidade reside, porque a felicidade não resulta daquilo que nós possamos ter. Nós seremos felizes, naturalmente, ou podemos ter um estado de felicidade, não pelo que temos, mas pelo que somos. É pelo que se é que nós podemos, de alguma maneira, encontrar estados de espírito, de paz, de alegria, de felicidade, que naturalmente neste momento de evolução da Terra serão esparsos, serão momentâneos, como diz o povo, não é? Onde nós podemos ver que há momentos mais difíceis, simbolizados pela tempestade, e há momentos de bonança, não é? Simbolizando então esses momentos mais felizes. E o povo, com razão, vem dizendo que depois da tempestade vem a bonança. E neste capítulo dos Bem-aventurados os aflitos, nós vamos encontrando essa condição que devemos procurar todos nos momentos menos bons, nos momentos mais sofríveis, de podermos, de alguma forma, abnegadamente aceitá-los, tirar desses momentos os ensinamentos que são necessários para que nós possamos deixar o homem velho e transformarmos-nos num homem novo, para que depois dessa tempestade, dessa aflição, nós possamos, olhando para aquilo que foram esses momentos, dizer que agora estaremos mais felizes, mais pacificados, mais serenos, mais em paz com nós próprios, porque, efetivamente, soubemos suportar, soubemos aceitar, soubemos levar esses momentos mais difíceis ao longo da nossa existência. É importante que nós tenhamos em mente que numa única existência o homem não será naturalmente feliz. E, portanto, muitos daqueles que ainda julgam que nós vivemos apenas uma vez e que neste planeta, na condição em que ele se encontra atualmente, iremos ter uma vida totalmente feliz, desenganem-se. Porque nós sabemos que mesmo aqueles que muito possuem não têm a felicidade absoluta e têm momentos de muitas aflições, de muita perturbação, de, naturalmente, infelicidade. Então, procuremos na nossa vida aceitar aquilo que são as situações que nos são colocadas, que nós tenhamos coragem para enfrentar essas provas, que nós possamos adquirir o conhecimento através da verdade que Jesus nos trouxe, para que possamos aproveitar da melhor forma esta nossa existência material, porque a vida continua depois da morte do corpo e certamente nós iremos, se assim o fizermos,
avançar e, naturalmente, chegar a mundos onde essa felicidade será, efetivamente, uma constatação e uma vivência quase permanente. A Terra não ficará sempre nestas condições, como nós sabemos, e como a doutrina também nos ensina, e, portanto, também o nosso planeta irá progredindo, irá evoluindo, e os momentos de maior sofrimento ou aflição vão diminuir naturalmente à medida que o planeta também for progredindo. Então vamos todos contribuir para esse progresso, pois se nós não nos modificarmos, se nós não procurarmos ter esses momentos, ainda que breves, de felicidade, será mais difícil e mais demorada a transformação do planeta. Então que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ajude e que nós possamos dar mais importância àquilo que somos e não àquilo que temos. Já disse muito do que eu queria dizer. Então hoje eu quero agradecer de todo o meu coração, toda a minha alma, mais uma vez, que eu faço todos os dias, o ter encontrado esta abençoada doutrina que nos esclarece os ensinamentos do Mestre, que nos faz entender quão maravilhoso é o seu amor e o amor de Deus, nosso Pai, que está em toda a parte, que está também em nós, que somos sua criação divina. Agradecer porque se não fosse a doutrina, se não fossem os conhecimentos do Evangelho, eu podia dizer que não era tão feliz, porque felicidade para mim existe de facto na Terra, no conhecimento dessa doutrina, no querer entender cada vez mais e colocar em prática, olhando verdadeiramente para todos, que Jesus nos ajuda, todos do mundo inteiro, olharmos uns para os outros como irmãos reais que somos. E nesse amor fraterno, arrancarmos todos, de uma vez por todas, o orgulho, o egoísmo, que são a nossa queda, e enchamos o coração de amor ao próximo, para conseguirmos fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem a nós, porque todos precisamos de ajuda, todos nós. Não há ninguém que não precise de um amparo, de uma mão amiga, de uma palavra. E esqueçamos também das nossas dores, dos nossos sofrimentos, que às vezes custam, que às vezes nós queixamos, mas que seja uma queixa mais uma constatação, de uma queixa real, de desespero, de angústia, de tristeza, porque sofremos, porque sabemos e temos a certeza, porque Jesus ensina-nos isso, que Jesus não mente. E aquele que souber sofrer com coragem, com paciência, com resignação, com alma agradecida, porque sabemos que a dor é o remédio, porque fomos nós que causamos as nossas dores, os nossos sofrimentos, porque estamos a passar. Então nós conseguimos enfrentar tudo de uma outra forma. Tudo de uma outra forma. E ao conseguir aceitar com essa resignação, com essa fé, sem medos, sem receios, porque sabemos que cada um de nós só vai passar por aquilo que tiver que passar. E que mesmo assim, nem que nos sintamos sós, nunca, mas nunca estaremos sozinhos, porque Jesus está connosco, principalmente nesses momentos difíceis da vida, para nos levar ao colo, como as pegadas na areia que muita gente deve conhecer, para que assim, com o seu auxílio, nós podemos, porque tudo passa, portanto as dores também passarão, e passam mais depressa. Eu vos digo, amigos, quem nos ouve, que passam mais depressa quando nós olhamos para o sofrimento dos outros, porque também não há maior felicidade
interior do que dar uma palavra amiga. Se não temos uma palavra, dar um abraço de consolo e ver o sorriso no rosto do nosso irmão, da nossa irmã, que antes víamos angústia, víamos tristeza, víamos desespero. Ajuda a todos, Senhor, a encontrar-te, a compreender-te e a seguir-te. Que todos, nas mais variadas religiões, nos tornemos melhores cristãos. Que assim seja. Página 53. Sou apenas mais um cidadão que acredita no amor. E quem crê, por favor, não disfarce a esperança que tem. Quem não crê tem a minha amizade e respeito também. Eu, porém, acredito em Jesus, a quem chamo Senhor. Em testemunha de Deus, este mundo que não sabe amar. É tempo de ser testemunha de Deus, este mundo que não sabe amar. Este mundo que faz da matéria seu Deus e seu fim. Quem tem fé, por favor, não se omita, fingindo não ter. Quem não tem, por favor, nunca deixa a matéria vencer. Eu, porém, acredito que o reino de Deus vive em mim. É tempo de ser esperança, é tempo de comunicar, é tempo de ser testemunha de Deus, este mundo que não sabe amar. É tempo de ser testemunha de Deus, este mundo que não sabe amar. Quando eu vejo que existe no mundo esta falta de paz, os cristãos com vergonha de ser como Cristo pediu, tanta gente buscando a verdade em caminhos sem Deus, vou gritando com todas as forças de que sou capaz. É tempo de ser esperança, é tempo de comunicar, é tempo de ser testemunha de Deus, este mundo que não sabe amar. É tempo de ser testemunha de Deus, este mundo que não sabe amar. E chegamos assim ao fim do nosso Evangelho no Lar desta semana. É a altura agora de bebermos a água que colocámos no início da reunião e aproveitarmos o ambiente em família para continuarmos a desfrutar no seio da nossa família, da companhia, de conversas naturalmente importantes ou menos importantes que naturalmente as famílias têm, e lembrar que amanhã estaremos de volta pelas 20 horas com mais uma palestra transmitida na nossa associação, e na sexta-feira, no mesmo horário, estaremos também de volta com mais uma palestra. Despedimos-nos de todos aqueles que nos seguem, desejando a todos tudo de bom, muita paz e que Jesus nos abençoe.